A gente fez diversas experiências com a câmera. A gente saiu, deu uma volta no quarteirão da escola e com a câmera a gente filmou onde quer que existisse água. Então a gente filmou uma caixa d'água, a gente filmou um coco, legal. A gente filmou uma folha, a gente filmou uma poça d'água, a gente filmou, enfim, onde quer que existisse. E aí, de repente, tinha uma mulher lavando o chão de uma igreja. E aí a gente abordou ela e começamos a conversar. E aí ela falou como é que ela usava água na infância dela, e percebe? Então, a linguagem audiovisual, ela tem um potencial de nos vincular diretamente à realidade concreta. Oi, tudo bem? A gente vai para mais uma conversa no Mudar o Mundo é Possível. Hoje a gente vai conversar com o pessoal da Escola Semente, Educação Audiovisual. Eles têm um projeto super bacana que usa o audiovisual e educação como uma ferramenta de transformação e impacto positivo. Ana, Felipe, obrigado pela participação de vocês aqui. E eu queria, a primeira coisa, depois de agradecer, eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês. Daniel, valeu pelo convite, um prazer conhecer a iniciativa de vocês e contribuir, né? E quem sabe estabelecer uma parceria que possa vir a ter outros frutos, né? Então, é muito, muito bom estar aqui. Eu sou o Felipe, tá? Eu sou um dos coordenadores da Semente, Escola de Educação Audiovisual, e estamos aqui para, enfim, falar um pouco mais sobre o projeto, né? E nossas perspectivas, reflexões. E a gente tem a Ana também, né, Ana? Então, eu sou Ana Bárbara, também junto com o Felipe, na coordenação da Semente, da Escola Semente. Também agradeço, né, Daniel, pelo convite. É um prazer, na verdade, estar aqui com vocês. Muito legal. O prazer é todo nosso. E assim, o convite surge realmente para participar, porque a gente encontra o projeto de vocês, uma pesquisa, durante a pesquisa do Green Academy, né? Eu tô falando que o nosso Instagram tem aproximado muita gente boa da gente. E eu queria começar pela primeira pergunta, assim, que é o tema da nossa série de diálogos. Se vocês acreditam e como vocês acreditam que mudar o mundo é possível. Então, é esse clichê que a gente está trazendo, mas que faz a gente ter reflexões e pontos de vista muito diferentes, né? Vocês acreditam nisso? Mudar o mundo é possível? Começou com a pergunta fácil, né? Então vamos lá. Daniel, eu costumo escutar monges. E aí, uma vez que eu escutei uma palestra de um monge recentemente, que ele falou assim, que às vezes a gente olha o que está acontecendo no mundo e fica desanimado. Mas é como se a gente estivesse olhando a parte a parte inversa do tapete, sabe? É como se a gente estivesse vendo aquela parte do tapete que parece que está tudo bagunçado. Mas depois, na hora que você vira para o lado de cá, você vê que a coisa está harmônica, né? Que a composição ali daquelas linhas estão harmônicas, né? Então, assim, seria muito clichê dizer que a gente está bem agora, mas talvez essa crise faça parte de um movimento mais amplo, no movimento histórico, né, de despertar para possibilidades de integração, de comunhão com a Terra, de aplicação, né, dos processos e da tecnologia, né, na evolução da humanidade mesmo, né, na evolução, na integração com a natureza e por aí vai. E como que você vê isso, Ana? Eu penso que é uma pergunta muito interessante e pensar em respondê-la assim tão diretamente não é tão simples, né? Mas ao mesmo tempo é uma pergunta que eu me faço, assim. E eu acho que o que a gente faz, sobretudo o que a gente faz com a Semente, é uma ação de acreditar, sabe? De acreditar, assim, que um mundo diferente é possível. E essa crença, vamos dizer assim, ela está muito pautada, muito ancorada numa ação que me implica, né? Porque assim, eu pensar no mundo, parece que é o mundo que está ali longe, sabe? E quanto mais eu penso que ele está longe, que eu não estou implicada nisso, eu vejo que acho que é uma grande ruptura, assim, é o grande problema, vamos dizer assim, né?
Porque uma vez que eu vejo que está longe, eu não me implico. Enfim, eu não tenho nada a ver com isso. Só que, em verdade, a ação, ela só pode acontecer, pelo menos do meu ponto de vista, quando a gente está implicado, né? E eu acho que é um pouco nessa direção a conversa, né, aqui. E eu acho muito interessante, porque quando a gente começa o Green Academy, a gente pensa lá na Aventuras de Nina, e a gente começa a conhecer projetos que a gente fala, poxa, legal, aquela pessoa ela partiu de um ponto teoricamente muito pequeno e ela começou a ampliar. E é algo que chama atenção quando a gente conhece o projeto de vocês. O primeiro ponto é o Escola Sementes, né? É o nome. Essa perspectiva do plantar, do ver se transformar, crescer e depois colher, né? Eu gostaria que vocês comentassem como ponto de partida do projeto de vocês, como foi a escolha do nome. Olha, a gente começou chamando Semente Cinematográfica. Então, nosso primeiro nome era Semente Cinematográfica. Então, por 6 anos, a gente se chamou Semente Cinematográfica. E aí, a ideia era que a gente conseguisse trabalhar no chão da escola, atuar no chão da escola de uma maneira que fosse transformadora, né, que fosse perene. Quando a gente se propôs e assumimos o desafio de tentar chegar junto na escola e desenvolver práticas mais relevantes e que fossem que amadurecessem de dentro para fora, né? Então, eu acho que essa imagem acabou aparecendo naturalmente, né, da semente. E é muito bonito, assim, essa imagem de perceber, né, que o que vai brotando, né, e o que vai se reverberando disso, né. O fato de ser semente é no singular, né, mas o fato é que é isso, toda vez que a gente chega na escola e ela começa a acontecer, né, as pessoas que participam, elas se sentem semente, e aí elas começam a se chamar de sementes, sabe? Que legal. E aí nessa perspectiva também daquilo que multiplica, né? Por exemplo, a ideia da formação audiovisual é sempre nessa perspectiva, né? Então faz sentido que se chame semente e que se seja sementes sempre, né? No audiovisual, na vida de vocês, ele surge como? E como que ele se conecta à educação? Então, eu sou documentarista. Legal. Daí, em 2014, eu fui chamada para participar de um projeto que é o Inventar com a Diferença, Cinema, Educação e Direitos Humanos, e esse projeto me possibilitou essa relação com a escola, né, e foi um encontro muito interessante, porque ele me deu a possibilidade de me relacionar não apenas com os estudantes, mas na conjugação, né, com os professores, com os estudantes, enfim, com a escola, uma comunidade escolar de um modo geral, e aí eu me encantei profundamente com esse trabalho, a tal ponto que eu mudei radicalmente, assim, saí da perspectiva da cineasta, né, da documentarista, e comecei a me relacionar de uma forma, me desenvolver no campo da educação, sabe? E aí eu encontrei a Ana Bárbara em 2014, né, ela estava como mediadora desse projeto, Inventar com a Diferença, que é um projeto que foi desenvolvido pela UF, né, lá no curso de cinema, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né. Então, houve ali uma sistematização de uma metodologia para trabalhar na escola o audiovisual, a criação cinematográfica, com o objetivo de promover a educação em direitos humanos. E aí foi curioso que eu estava chegando de viagem, assim, estava me mudando de cidade, e aí estava procurando emprego, né? E aí, quando eu cheguei nesse evento da Ana, eu vi o banner do projeto, assim, meu coração esquentou, assim, e deu uma esquentada, sabe? Eu falei, nossa, aí tem coisa, sabe? Aí tem coisa. Eu só tinha visto o nome, Inventar com a Diferença. Daí, no mesmo dia mesmo, a gente se conheceu, acabei dando carona para ela voltar para casa e tal, e a gente começou a trabalhar junto, né? Eu tive formação em audiovisual, né, em cinema, lá na UFSCar, Federal de São Carlos, interior de São Paulo. Que legal. Né? E quando vocês pensam no Sementes, nas sementes, né, e vocês vão colocar os projetos em prática ali no chão da escola,
quando vocês partem, né, pensando do ponto de partida mesmo, no princípio, qual é a preocupação pedagógica? Como que vocês começam a desenhar essa metodologia mesmo de aplicação e junção dessas duas áreas? Olha, já foram várias fases, né? Várias fases. Eu vou começar pelo menos com a fase atual, tá? Eu poderia resumir tudo numa expressão que é a aprendizagem significativa, sabe? Eu acho que no final das contas é isso. Se você vai para o chão da escola e você não pensa aprendizagem, você vai acabar indo embora em algum momento. Os professores vão te expulsar dali, né? Tipo assim, a escola ela tem uma função social específica, sabe? Que é a promoção da aprendizagem. É claro que aí, a partir daí, a gente pode pensar a aprendizagem a partir de diversas concepções de educação, teorias, práticas, né, que se restringem a uma dimensão cognitiva ou que incorporam a dimensão socioemocional e socioambiental, que se relaciona com o território e a natureza ou não, ou fica ali no livro didático. Então, enfim, a gente tem muitas concepções e práticas possíveis, né? Mas, para que seja relevante e perene no chão da escola, é necessário que se articule com a aprendizagem, né? E aí, nesse sentido, como é que a gente faz? A gente atua na direção de desenvolvimento metodológico, em parceria com professoras, coordenadoras pedagógicas, enfim, com a comunidade escolar também, de uma forma mais ampla, né? Correspondendo ao projeto político-pedagógico daquela escola, né? E resultando na qualificação das experiências de aprendizagem, né? Então, é interessante pensar nisso, principalmente quando a gente fala assim, alargar esse espaço, né, do audiovisual com a educação, né, de fato, é com a educação, né, e aí, como é que faz isso acontecer, né? Eu acho que essa questão da contextualização, né, esse espaço de contextualizar, o que acontece já na escola, né? O que já se apresenta? O que as professoras que ao se relacionarem, né, com o cinema, enfim, com o audiovisual, desperta nelas, né, que elas trazem, a gente contribui, a gente apresenta para elas, eu acho que é isso, esse lugar da contextualização, esse lugar da partilha, da troca, né, olha, eu sei um pouco sobre isso, e ela sabe um pouco sobre outra coisa, aí se junta, aí gera uma outra coisa, sabe? E aí isso é muito interessante, porque isso aconteceu o tempo todo, né, Felipe? A gente chegava lá com uma proposta, a gente, né, tinha, sobretudo no início, né, a gente chegava lá, apresentava uma proposta, e quando chegava lá, essa proposta ela era modificada no próprio processo, entende? E aí isso gerava uma outra coisa, e era muito interessante, e foram muitas descobertas, né? E uma coisa que eu queria perguntar também, voltar um pouquinho lá atrás na fala do Felipe, essa questão da apropriação. Como que vocês enxergam e qual que é o processo dessa apropriação? Ela é contínua, ela é durante o processo de aplicação do projeto na escola? Como que funciona isso? Olha, existe uma apropriação que é imediata, que é a apropriação digamos assim, da dimensão mais superficial da técnica, né? Então, por exemplo, quando a gente começa os cursos, a gente geralmente faz algum tipo de pergunta que gere uma reflexão sobre si mesma, ligada ao audiovisual, tipo assim, o que é audiovisual para você, o que é o cinema para você, coisas desse tipo. E a gente percebe que, em grande parte, o audiovisual e o cinema em especial, eles são associados pelas professoras e professores ao entretenimento, são relacionados ao entretenimento, à indústria cultural, de um modo mais amplo. E a gente percebe que isso está intimamente ligado com as resistências que elas oferecem para poder se apropriar criativamente dessa linguagem no chão da escola, né? E por quê? Porque é visto como algo que é muito distante, é visto como uma coisa que não está, de fato, acessível, né? E também por envolver dispositivos tecnológicos. Só que aí a gente faz uma dinâmica como essa e depois entra no assunto, tipo assim, então agora vamos fazer um dispositivo, vamos desenvolver uma prática aqui juntos. E depois a gente senta e conversa a respeito. E a gente faz algo muito simples, alguns dispositivos muito simples, assim, como, por exemplo, eu apontar a câmera para o outro, pedir para ela mostrar uma fotografia e falar sobre essa fotografia. Uma dinâmica muito simples e que gera ali um processo de
de acessar a memória, produzir ali uma narrativa e tal. Então, assim, aí a gente faz essas experiências, as professoras reconhecem que, na verdade, elas produzem imagem todos os dias com celulares, sabe? Que legal. E aí começa a brotar insights pedagógicos. Ainda sobre essa apropriação, e também está nesse lugar da mediação, é assim, quando o Felipe estava falando, veio para mim a imagem das pessoas que passaram por nós, assim, nas formações, e que via aquele estalo, sabe? De que, caramba, é fácil mesmo, é simples mesmo, né? E aí tem um aspecto que eu acho que é importante também colocar, do que é acessível, de tornar acessível, sabe? Trazer para esse lugar da experiência em que eu realmente experimento e que ao experimentar eu descubro, sabe, que eu sei fazer, que eu posso fazer, sabe? Então, isso para mim é um valor danado, assim, porque está nessa horizontalidade, né, do que a gente se propõe a fazer. E aí, nesse aspecto, assim, me lembrei realmente das pessoas. Quando a gente propõe, a gente diz, não, tem uma introdução, né, assim, ancorando todo mundo, o que é a proposta. Agora vamos para a prática, né? Aí quando vai para a prática, a coisa acontece, né? Por exemplo, um que você me fez lembrar agora foi um filme que a gente fez que se chama Rio de Memórias. Foi um trabalho de educação ambiental que a gente desenvolveu numa escola de Fundamental 2. E foi no contraturno, o grupo acabou se consolidando majoritariamente por meninas, né, adolescentes, e aí a gente fez um trabalho de sensibilização em relação às águas do território, né, e posteriormente um filme sobre os rios. Então, era um projeto interdisciplinar com foco em educação ambiental, com a temática das águas. Então, por exemplo, a gente fez diversas experiências com a câmera. Me veio uma agora. A gente saiu, deu uma volta no quarteirão da escola e com a câmera a gente filmou onde quer que existisse água. Então, a gente filmou uma caixa d'água, a gente filmou um coco, legal. A gente filmou uma folha, a gente filmou uma poça d'água, a gente filmou, enfim, onde quer que existisse. E aí, de repente, tinha uma mulher lavando o chão de uma igreja. E aí a gente abordou ela e começamos a conversar. E aí ela falou como é que ela usava água na infância dela, e percebe? Então, onde que eu quero chegar com isso? A linguagem audiovisual, ela tem um potencial de nos vincular diretamente à realidade concreta, sabe? Sim. Ela também é usada em prol de uma espetacularização da vida, e aí contribui para aquilo que a Ana colocou, uma desvinculação. Então, é possível mobilizar a linguagem audiovisual para esses dois processos. Uma desconexão do mundo a partir de uma reificação, né, a transformação de tudo em mercadoria, sabe? Ou então uma conexão, uma vinculação a essa realidade. Tudo depende do modo como se usa, da ética, né? Da dimensão ética e metodológica. E aí, quando a gente foi para os rios, porque eu queria chegar na parte estética, quando a gente foi para os rios, a gente propôs uma atividade chamada coleção de imagens. Então, as crianças tinham a câmera na mão, uma GoPro, né, para poder mergulhar nas águas e tal, e aí, tipo, a proposta era fazer imagem de 15 segundos, 10, 15 segundos, fixa, fazer uma imagem, legal. E colecionar imagens. Então, as imagens que estão no filme, se vocês forem ver, tem um momento do filme que é instrumental, e está super bonito, foram com essas imagens. E aí, a gente ficou impressionado com as imagens que apareceram, porque as crianças ficaram sozinhas com a câmera. E a hora que a gente foi ver o material bruto, imagens realmente incríveis do ponto de vista estético, né? E aí eu acho que é a hora que a gente articula as duas coisas, o pedagógico e o artístico, talvez, né? A dimensão cognitiva, socioemocional e estética, sabe? É uma questão que talvez está mais na ordem da infância da estética, sabe? Sim, as infâncias da estética, os nascimentos estéticos, sabe? Então, é que dentro desse aspecto de mesmo pensar processos de produção de filmes, né, documentários, né, do formato tradicional, né, que a gente monta uma equipe, enfim, pensa um roteiro, não é bem um roteiro, né, mas um roteiro de filmagem para onde seguir, né, uma estrutura por onde seguir. Isso. Bom, na escola, isso se desfaz e se reconstitui de um outro jeito,
E é de um jeito, assim, pelo menos para mim, pensando nessa minha antecedência, né, de documentarista, que é muito inventivo. Tá, sabe, tá nesse lugar que Felipe fala, assim, de que tá na concretude, né, e tudo que tá, não tem um meu objetivo como documentarista para aquele personagem, sabe? Tem aquele personagem, mas pode surgir outras coisas. E aí, quando surgem outras coisas que também são tão interessantes quanto, e elas são incluídas, né? E aí isso e dissolve também um pouco esse lugar daquele diretor, do documentário, porque a gente não trabalha nessa perspectiva, né? Primeiro as crianças, vai passando, a câmera sai passando na mão das crianças. É uma câmera ou duas câmeras que ela é compartilhada. Em nenhum momento eu lembro de ter briga para ficar com a câmera para só eu filmar, né? Cada um pega a câmera e vai filmando, e aí vai juntando isso. E é um novo jeito, assim, de pensar uma constituição de filmes. E a gente chega em resultados muito interessantes, como, por exemplo, o Tesouro Quilombola, que você mencionou, né? Sim. E ele é constituinte disso, de sair pelo espaço, no caso do território, e em busca a partir de dispositivos, né, que são articulados, por exemplo, a palavra, né, a palavra narrada, né, a gente sai da escola com esse dispositivo da palavra narrada e encontra a avó de uma das crianças, que vai falar, é uma entrevista, é um formato de entrevista, mas é um formato de entrevista tão, me parece assim, ele se apresenta de uma forma mais espontânea, que quem está sendo entrevistado fica à vontade para falar. Não é bem aquela entrevista que eu sou quase incitado a falar, mas eu sou convidada a falar. Entende? O que eu estou falando, eu reconheço que o que ela está falando é muito importante. Todo mundo se abre para ouvir. E aí ela se sente confortável e fala. E fala coisas assim tão bonitas e tão, vamos assim, autênticas e verdadeiras, sabe? Como que vocês mensuram o resultado do trabalho de vocês? Há essa preocupação? Como que é o acompanhamento de retorno mesmo? Pois bem, nesse sentido, a gente sempre se vinculou muito fortemente às coordenações pedagógicas, entendeu? Então, a gente sempre trabalhou com os indicadores que a própria escola produz, as próprias escolas. Isso no contexto dos projetos em que a gente atua em parceria com as escolas, né? Atualmente a gente está num formato de escola digital, com nossos próprios cursos, aí são outras métricas, enfim. Agora, nas atuações no chão da escola, o que a gente procura fazer? A gente busca estabelecer o vínculo direto com a diretoria e com a coordenação, se possível que a coordenação atue conjuntamente, e aí dentro no que se refere aos objetivos do projeto, né, a gente busca elementos que a gente vai poder mensurar os resultados. Então, vou dar um exemplo concreto. A gente fez um trabalho agora para potencializar as práticas de alfabetização e letramento de uma escola aqui do Quilombo Guruji-Ipiranga, aqui no litoral sul da Paraíba. Então, o que a gente fez? A gente, depois de pactuado com a escola, em parceria com a coordenadora, a gente definiu como é que iria metrificar. O principal deles é o IDEB, o próprio IDEB, as provas que a secretaria ali promovia para mensurar a educação, a aprendizagem da alfabetização e letramento. Então, a secretaria fazia provas, eu acho que era trimestrais, se não me engano, e a gente, do nosso lado, a gente, por exemplo, desenvolveu alguns dispositivos para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem das crianças, né? E, como, por exemplo, a própria leitura filmada, sabe? A gente filmava as crianças lendo no começo, no meio, no fim, enfim, coisas muito simples, né? E depois associamos a entrevistas, né? A entrevistas para que as crianças mesmas relatassem o que elas estavam aprendendo ao longo de todo o processo. Então, a somatória dessas linhas de atuação, né, nos levava a produzir os indicadores, né? Além do que a gente sempre participa das reuniões de avaliação da escola, a gente vai acompanhando todo o processo. Eu queria abordar um pouco agora com vocês a questão do modelo de negócio. Como que vocês atuam? Você falou tem a parte virtual hoje. Como que vocês estão divididos em células aí, né?
eu entendo que vocês têm alguns focos e alguns pilares. Como que é esse modelo de negócio? A gente, desde 2020, com a pandemia, a gente passou a existir enquanto uma escola digital, de formação, com ênfase em formação de professoras e professores. E aí fomos contemplados, fomos apoiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e nos tornamos uma escola digital. Então hoje a gente está consolidando, estamos no meio do caminho, né? A nossa ênfase nesse momento é a qualificação das experiências de aprendizagem híbridas e remotas, né? Então, a gente está se propondo a contribuir com desenvolvimentos metodológicos que resolvam os problemas das professoras nesse momento, né? Paralelamente a isso, a gente tem uma frente de produção, de captação de recursos e promoção de desenvolvimento de projetos e promoção de eventos. Né? Na nossa cartela hoje, a gente tem um seminário de educação, cinema e audiovisual, né, que a gente já fez a primeira edição em 2020, a próxima está prevista para 2022, e um festival de cinema educativo, né, um festival de filmes voltados para a educação, ou que contribuam com a educação de algum modo, né, que nesse ano a gente batizou de Sementes Griots, né, com a ênfase nas culturas orais, né, nos territórios ribeirinhos, quilombolas, indígenas. Então, é um festival intercultural para pautar esse tema dentro da escola, né? Então, vou resumir. A gente faz um trabalho de atendimento individualizado através de cursos ou mentorias, né? A gente faz consultoria e desenvolvimento de projetos em escolas ou instituições culturais, educativas, né? E a promoção de eventos que tenha uma dimensão educativa também. Muito legal. E eu queria entender de vocês assim uma perspectiva de futuro, porque eu vejo que vocês estão sempre em transição e evolução, né? Como que vocês veem a Escola Sementes no futuro? Assim, como que é o futuro? O que vocês planejam? O que vocês visualizam? Bom, eu vejo a Escola Sementes, né, se constituindo como a gente idealizou, assim, pensando nesse espaço, uma comunidade de aprendizagem, né? Eu vejo que você constrói a imagem da casa, né? A casa, assim, aí indo um pouco para o jardim, né? Expandindo os círculos, eu vejo que, assim, a gente está trabalhando, a gente está construindo uma matriz pedagógica que articula ODS e BNCC, né? Então, a ideia é atuar, seja com cursos de formação ou parcerias com instituições, escolas, né? Desenvolver projetos ligados à promoção das ODS nas escolas integradas à BNCC. Então, do ponto de vista metodológico, esse é o próximo passo que a gente está dando, né? Agora, no futuro ainda mais amplo, eu vejo, tipo assim, a semente chamar, tipo assim, sementes, plataforma sementes, e não ser mais agente, sabe? Ser, na verdade, toda essa comunidade oferecendo coisas, cursos, projetos, articulando, e aí vai ter semente cinematográfica, mas vai ter semente de educação transformadora, cursos das escolas parceiras que trabalham com a gente, sabe, que podem querer compartilhar o que elas sabem, e aí outros grupos se juntando e oferecendo coisas num lugar só, entende? Muito legal. Muito legal. Gente, eu quero agradecer muito o tempo de vocês. Acho que foi um diálogo muito gostoso. Como despedida, eu gostaria de pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem para pessoas que hoje sonham em começar um projeto e que tenham essa vontade de fazer alguma coisa para impactar positivamente o mundo, o seu entorno, a sua cidade, a sua casa. Enfim, uma mensagem final e já fica o nosso agradecimento e o convite para a gente pensar juntos novos projetos e novas possibilidades. Valeu, Daniel. Pô, eu que agradeço esse convite. Sabia que não ia terminar essa conversa sem um desafio final. Mas não, de verdade, foi muito legal, assim, tô saindo bem animado dessa conversa. Sua energia é muito boa e eu vi o trabalho de vocês já, né? Parabéns pelo trabalho. Muito uma satisfação poder se aproximar. Então, eu vou olhar para a câmera aqui para dar um recado, hein? Olha, para quem está começando agora, eu acho que o mais importante é
buscar fazer a partir de uma integridade, sabe? Porque se você está fazendo alguma coisa a partir de uma raiz interna que se vincula lá na luz do mundo, na luz interna, sabe? É bem provável que você vai encontrar gente que vai perceber e vai te ajudar a levar isso para frente, sabe? E aí, fica atento no coração, porque o coração vai esquentar quando você encontrar essas pessoas, quando você encontrar essas oportunidades, sabe? E, obviamente, né, tem que trabalhar, né? Não dá para pensar tudo isso e ficar com a bunda na cadeira. Tem que realmente desenvolver, buscar a melhor maneira de formatar projetos, buscar as melhores estratégias, as tendências do que está rolando no momento. Obviamente que essa parte é muito importante para que, de fato, você consiga se desenvolver materialmente, concretamente, inclusive, para que você possa dar passos para ir amadurecendo. Eu fico pensando assim nas pessoas, enfim, que estão nos ouvindo e que têm projetos que podem estar engavetados, assim, ou ideias que ainda estão por germinar, assim, sabe? Que pensar nessa estruturação de colocar para frente mesmo, né? Mas, sobretudo, coisas que possam ser, assim, ter uma reverberação com isso tudo que a gente vive agora, né? O que a gente está nesse planeta, né? Assim, a gente está aqui na Terra, o que é importante de fazer, entende? E aí reconhecer aquilo que você tem condições de fazer, né? Assim, se reconhecer no seu valor, enfim, naquilo que você tem como, sei lá, capacidade, né? E aí colocar isso para fora, sabe, assim, no sentido de se conectar, né? Eu sempre trabalhei nessa perspectiva de colaborativa, sempre em coletivos, né? E conjugar pessoas que têm afinidades, né? Que têm o mesmo sonho que o seu. E é um pequeno, acho que é isso, é na soma das pequenas ações, né? Mais uma vez, obrigado. E, enfim, eu adorei o bate-papo aqui. E se você também gostou, eu peço uma coisa para você. Por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, aquele negócio todo que a gente tem que fazer no YouTube. Vou pedir para vocês também compartilharem o vídeo nas suas redes e tal. E fiquem ligados, porque a gente está toda hora com um novo conteúdo aqui. Obrigado.